Surprise for you, Sydney. You're gonna love this one. It's a Scream, baby. Hold on a sec. I'll be right back. Oh meu Deus, malta, este vídeo foi muito divertido de fazer o guião. E do que é que eu venho falar hoje? Sobre... Eu estou entusiasmada, ok? Matthew Lillard, a.k.a. Stu Macher, um dos Ghostfaces originais e mais icónicos da franquia de Scream. E, portanto, nós vamos falar sobre ele e sobre possíveis teorias para o seu aparecimento. A minha claquete partiu-se! O entusiasmo é tão grande que a claquete foi com Deus. Isto é efeitos do Stu, né? Tudo partido, mas seguimos caminho com Matthew Lillard em Scream 7. Not your baby girl. I'm gonna run my own world. Portanto, malta, já não é novidade para ninguém. Matthew Lillard está oficialmente confirmado para Scream 7. Não sabemos como é que ele poderá aparecer. Mas existem algumas teorias. Não sabemos se são confirmadas ou não. Eu tenho aqui uma teoria que eu acho que funcionaria bem também se este sétimo filme fosse o final da franquia. Isto porque seria quase um voltar ao início, ao primeiro filme de Scream, e ser um fecho de história. Uma conclusão para Scream. Não sei se vai ser um último filme ou não, não há confirmações, mas faria um certo sentido. Portanto, depois digam-me o que vocês acharam, se concordam com esta teoria ou não. Portanto, quem é Stu Macher? Para quem não sabe, não vi o primeiro filme. Estou bem desiludida por não terem visto o primeiro filme. Icónico. É o meu favorito de todos, é o original, é o icónico, revolucionou o género do terror. E basicamente, o Stu Macher é um dos Ghostfaces originais. Portanto, ele foi um dos primeiros. Foi o primeiro com o Billy Loomis. Foi interpretado pelo Matthew Lillard e tornou-se então assim uma das personagens mais icónicas de Scream. Oficialmente, o Stu morreu. Ele foi morto quando a Sydney lhe mandou com uma televisão para cima e nunca mais sabemos nada dele. Mas ele foi dado como morto no final do primeiro filme. Oficialmente. O mais importante aqui, e como eu já vos disse, o Matthew Lillard está oficialmente confirmado para entrar no Scream 7. Não é apenas um rumor, está confirmado. Agora, como é que ele vai aparecer? Não sabemos, mas podemos ter as nossas teorias. Antes de mais, no trailer de Scream, nós conseguimos ouvir uma entoação na voz do Ghostface. Ele diz fun, uma coisa assim. Ou então, This is gonna be fun. do you remember me? Oh, Sydney, did you miss me? Nice little town you found. You and your pretty daughter. Reminds me of where we grew up. Oh, I'm not hiding, Sydney. Not this time. Estamos aqui de volta a este sítio, quase como se conhecesse a Sydney de algum lado, tivesse sido alguém próximo dela. Normalmente é sempre alguém próximo da Sydney, mas mais próximo ainda, voltar novamente ao sítio onde tudo começou. O remédio pode remeter um bocadinho para o Stu. E uma cena que acaba por ser sugerida no trailer é que ele, é uma das teorias, ele possa estar internado num hospital de psiquiatria desde o final do primeiro filme e agora esteja de volta. Será que saiu? Será que fugiu? Não sabemos. Isto é um forte indício de que está vivo. Ou então que a sua presença tem um papel decisivo na narrativa. E o próprio ator também admitiu que Stu poderia estar vivo. Agora, não seria a primeira vez que Scream faria algo do género, porque eu não sei se vocês se lembram ou não, mas no quinto filme nós temos o retorno do Billy Loomis. Kevin Williamson, o escritor original de Scream, também está de volta e, portanto, a possibilidade de trazer personagens antigas não seria completamente descabida. Haveria essa possibilidade. Eu vou falar do Matthew, mas eu queria fazer aqui uma parte. Nós ouvimos a voz do Dewey no trailer. Agora, expliquem-me como é que ele pode estar vivo. Porque a Tara matou-o. Eu não gosto do quinto filme, ok? Não gosto do quinto filme porque mataram o Dewey, ok? Não, aquilo custou muito. Partiu muito o coração. Tara deu-me muita raiva. Não. Não. Foi aquela vilã que dá nervos, dá a assistir, estão a ver, causa mesmo nervos. Depois ainda por cima matou o Dewey. Ainda só piorou. Mas o nome dele aparece como personagem que vai entrar em Scream 7. Agora como? Vai ser só com inteligência artificial? Vai aparecer só a voz dele? All your friends died for just being near you. Eu não sei, porque ele morreu, não é? Nós vimos, não é como o Stu. Há a possibilidade de... Não sei, não faço ideia. A forma como o Dewey pode aparecer, não tenho mesmo ideia nenhuma. A forma como o Stu pode aparecer, tenho algumas teorias. Então, a primeira teoria é que ele sobreviveu e foi preso. É uma teoria muito usada pelos fãs, prova que ele poderá ter sido encontrado pela polícia ainda vivo, podia estar em estado muito grave, mas ainda estava vivo, levado para o hospital em estado crítico, sobreviveu, mas foi preso. E porquê esconder isto? Porque ele podia tornar-se um cult hero para evitar pânico
e também para manter o caso encerrado publicamente. Funcionaria, encaixaria na teoria lógica moderna de crimes mediáticos. Outra teoria é que ele fingiu a sua própria morte. O Stu era manipulador e teatral. Adorava a atenção e queria fazer algo histórico, algo nunca antes feito. Quando planeou aquilo com o Billy, era para fazer aquele final do filme, era o seu filme, porque ele queria revolucionar aquilo tudo. Ele queria atingir algo histórico. Ele poderia ter subornado alguém, planeado uma saída, trocado de identidade, ou então usar toda a confusão que se deu por causa do massacre para desaparecer. A casa estava um caos, a polícia estava a chegar, era sangue por todo lado, portanto seria o caos perfeito para o Stu desaparecer. Podem também ter pensado, ele pode ter ficado em estado crítico, como é que ele saiu? Lá está, a ideia do suborno poderia entrar. Outra teoria é o trauma mais a hospitalização longa. Uma teoria um bocadinho mais realista, ele pode ter entrado em coma, ter ficado meses hospitalizado, sofreu danos cerebrais e foi institucionalizado. Explicaria o facto de nós nunca mais termos ouvido falar do Stu, porque é que ele nunca mais apareceu nos julgamentos mediáticos e porque é que ele ficou fora do radar. Outra teoria é que a franquia já reescreveu várias vezes esta fórmula. Personagens mortos em alucinações, retornos inesperados, revelações familiares, como o Roman, que era o irmão da Sidney, que ninguém sabia da existência, não seriam descabidas algumas destas teorias. E com o regresso de Kevin Williamson à franquia, tudo é possível. Também temos aqui um fator bastante importante, que é o fator nostalgia. Trazer de volta o Stu, primeiro é mexer com os sentimentos dos fãs do primeiro filme, ok? E depois seria um choque enorme, um momento viral e um full circle com o primeiro filme. E honestamente ele acaba por ser um dos Ghostfaces mais carismáticos da história. Temos mais uma teoria. E esta teoria é aquela que eu acredito mais e que possa fazer sentido. Ele nunca morreu em cena. E isto é muito importante nos filmes de terror. Porquê? Acho que foi o Randy que ele tinha dito uma vez à Sidney que tens que lhe acertar na cabeça porque senão eles voltam. Eles não estão totalmente mortos. Careful. This is the moment when the supposedly dead killer comes back to life for one last scare. Nós vemos que o Billy ficou, né? Ficou. Mas o Stu não. Nós simplesmente ficámos na ideia de que tinha morrido. Mas, tecnicamente, nós vimos-lo levar com uma televisão, ele ainda respirava e nunca mais soubemos nada do Stu. Não há aquela prova física que não vimos ser levado, não vimos mais nada. Simplesmente deixámos de o ver. Portanto, existe esta possibilidade. Em filmes de terror, a regra é, não vemos o corpo declarado oficialmente como morto, ele pode voltar. Nós simplesmente assumimos que ele morreu. O Stu leva várias facadas, leva com uma televisão em cima, cai no chão e fica imóvel. Mas não há confirmação verbal, nunca vemos um corpo coberto e não há aquela frase de ele está morto. E em filmes de terror isso é essencial. Ele está vivo, ok? Vamos assumir isto. Isto estragaria o filme original? Na minha opinião, não. Não estragaria. Porquê? Eles não estão a mexer em nada específico no desenrolar da história de Scream. Tudo aconteceu exatamente igual. O que é que mudaria? O facto de ele no final não estar realmente morto. Mas são os últimos segundos do filme. Não muda a trama, não muda a história. As coisas iriam desenrolar-se exatamente da mesma maneira. Se tu estar vivo, ele não apaga nada do que aconteceu em 1996. O filme continua fechado, a experiência continua intacta e a tensão continua lá. O fator surpresa, o facto de serem 2 assassinos e não 1. Toda aquela trama, toda aquela história continua exatamente igual. E então, a teoria é, ele está vivo, portanto, ele sobreviveu à televisão a cair em cima, foi internado num hospital psiquiátrico e agora saiu. Não sei se ele saiu, se o deixaram sair, se ele fugiu. Essa parte, olha, não sei, né? Ele é o Ghostface e vai atrás da Sidney. Porquê? Ele vai usar o ponto fraco da Sidney. Lá está. Ele, durante todos estes anos, ele pode ter ficado fechado, pode ter ficado encurralado. Tinha lido umas teorias a dizer, rendição e ele está arrependido. Vocês acreditam mesmo que ele ficou arrependido? E não ficou antes a planear anos e anos um plano para finalmente pôr um fim à Sidney Prescott. Porque é assim, o Stu queria aquele filme, ele queria criar aquele filme. E a Sidney cortou-lhe toda e qualquer hipótese disso acontecer. Ela impossibilitou de seguir com o seu plano. Portanto, ele ficou a remoer e a remoer durante anos, a planear uma estratégia contra ela. E ele vai usar o quê? Vai usar a sua filha, a Tatum, em nome, em honra da sua melhor amiga, morta pelo Stu. Era o seu namorado na altura. Ele vai usar a Tatum para destruir a Sidney e conseguir sair vitorioso finalmente. Where is my daughter? This is gonna be fun. Esta é uma teoria que eu acho que possa desenrolar-se ali, não sei se será o caso. Faria sentido. Seria um ato final da Final Girl, da Sidney Prescott, a dar cabo do Stu,
desculpem, é assim. Eu quero a Sydney a sair vitoriosa, portanto, a dar cabo do Stu com a sua filha, portanto, seria a Tatum a sair finalmente por cima e a derrotar o Stu. Os dados da história que nos mostram que o Stu matou a Tatum, agora uma pessoa tem o nome em homenagem à Tatum, derrotar o Stu e acabar assim por cima. E a Sydney conseguir pôr fim a esta história. Será que é isso que vai acontecer? Não sei. Seria também uma boa forma de terminar, porque é o 7º filme, poderia ser o último filme, e assim a história terminava com a volta ao primeiro filme. O Ghostface do último filme seria o mesmo do primeiro filme. Malta, para mim faria sentido, ok? O risco aqui seria transformá-lo num mastermind e um grande gênio do mal. Não, o Stu não era nada disso, portanto não vamos estar a mudar a personalidade dele. O Stu não era burro, ok? Não estamos a dizer que ele era burro, mas era imaturo. Era manipulável, era dramático. Se for feito da forma como eu estava a tentar escrever-vos, ele sobreviveu, foi esquecido. Além do mais, olhem, o Billy foi mais falado do que ele, portanto, isto aqui para o ego dele está a remoer há muitos anos. Ele vive preso ao passado desde aquela altura. No final do primeiro filme, quando tudo começa a dar errado, ele entra em pânico. E o pânico ali é a chave. Porque o que nós vemos ali não é culpa, é frustração. Ele não sente culpa, não sente remorsos, ele sente frustração por não conseguir ter seguido com o seu plano em frente. Ele não mudaria para melhor, ele evoluiria para pior. Portanto, planearia todo este final com a Sydney. A Sydney foi o ponto de viragem disto tudo. Ela foi a culpada por ele não ter conseguido seguir com o seu plano em frente. Ele pode pensar que ela tinha roubado o final dele, ela matou o Billy e ainda fez do Stu uma piada. Ghostface, alguém que não conseguiu seguir com o seu plano. E lá está, pensar nisto durante décadas enquanto ele está no hospital, isto vira uma obsessão. Ele não quer só matar a Sydney. Nesta teoria, ele quer que ela sofra psicologicamente, daí andar atrás da filha dela, quer que ela veja também que ele nunca morreu e que perceba que a história nunca acabou. E ele está agora aqui para terminá-la do jeito dele. E eu acho que isto seria muito mais aterrador do que qualquer uma outra personagem que pudesse ser o Ghostface. E seria uma forma icónica terminar a saga. Concordam com esta teoria? A Sydney seria a final girl definitiva. Ela perdeu a mãe, perdeu amigos, ela foi perseguida durante 30 anos. Gente, a desgraçada não tem descanso há não sei quanto tempo. O seu trauma a ser explorado mediaticamente, porque está em todo o lado. Se este for o último filme, seria quase terapêutico para nós também, não é? Finalmente ela ia para de férias, para as Caraíbas, para longe, para finalmente ter o seu descanso e deixar de ser perseguida por Ghostfaces. Isto não seria apenas mais uma vitória da Sydney Prescott, mas sim um encerramento da saga Scream. Portanto, malta, esta é a teoria que eu acredito que faria sentido, principalmente se confirmasse que o Scream 7 seria o último filme. E vocês, o que é que acham destas teorias e deste regresso de Matthew Lillard a Scream como o icónico Stu Macher? E já agora, também, qual o vosso filme de Scream favorito? Não é o primeiro, esqueçam. E o que eu menos gostei foi o quinto. Há muita gente que não gosta do quarto filme, pá, mas o quinto, aquela cena, foi mesmo por causa do Dewey. Aquilo custou-me mesmo. Não tenho as vossas opiniões. Digam-me de vossa justiça, quero muito saber o que vocês acham. E é isto, malta. Este foi o vídeo. Eu adorei fazer este guião, porque tentar perceber teorias que poderiam justificar o regresso do Matthew. O Matthew é um fofo, gente. Olha, eu tenho estado a ver vídeos dele e de painéis, tipo Comic-Cons e cenas assim, com a Neve Campbell, Kit Urich. Eu espero estar a pronunciar bem o nome dele. Desculpa! JP, eu conheço de Riverdale. Malta. Riverdale. Há uma cena em Riverdale que faz homenagem a Scream. Vocês já repararam nessa cena? Door's locked. I heard screaming. I was looking for Jughead, but someone slammed the door in my face. Virgo King is in the house. The killer's here. He's in the house. He's in the house. No, he's in the house. He's gonna go. Mas lá está, na altura em que eu vi Riverdale nunca tinha visto Scream. Portanto, eu conheço o Skeet como pai do Jughead. Agora eu olho para ele e eu penso, olha o Billy Loomis. Mas pronto, estava a dizer com o Skeet, a Neve, o Matthew. E tenho visto algumas cenas, algumas entrevistas que eles têm dado. São tão queridos a falar. Parecem mesmo tipo aquele grupo de amigos que dá bem. Estou entusiasmada para ver o filme, mal posso esperar. Está quase aí. Portanto, é isto, malta. Espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso like, de subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo. E é isto. O meu nome é Rita. Beijinhos. E vemos no próximo vídeo. Tchau! So shine.